Arcos de circunferência. Bom, nós falamos então sobre a parte de arcos geométricos, falamos sobre ângulos, as medidas angulares. Agora a gente vai começar a discutir aqui sobre arcos de circunferências. Então, dois pontos A e B de uma circunferência dividem-na em duas partes denominadas arcos, A e B. São as extremidades de cada um desses arcos, que indicaremos por arco AB ou arco BA. O que isso significa? Quando eu defino um arco na circunferência, automaticamente eu crio um segundo. Se eu pensar aqui, o arco que vai do A ao B, eu estou definindo aqui, esse que está em vermelho, né? Defini esse arco, mas automaticamente se formou um novo arco aqui, que vai do B até A. Então, está representado desse lado aqui, Esse é um arco e à medida que completaria a volta completa, se torna um novo arco. Então, eu preciso observar. Eu tenho um arco de tamanho maior ali, né? Arco AB e arco BA. Tá? Por isso, eu preciso deixar claro qual é o arco a que me refiro. Aqui no segundo quadro, ele diz: se A coincide com B, temos um arco de uma volta e um arco nulo, ou seja, se eu partir da origem e der uma volta de 360 graus, eu tenho um arco de uma volta, ou seja, 360 graus, e um arco nulo. Já que eu dei uma volta completa, não sobrou nada para que se complete esse segundo arco. Diferente do primeiro quadro, eu fui de A a B e o que formou um segundo arco? A medida que ficou sobrando aqui, que tornou esse arco BA. Já nas medidas quando elas coincidem, e não me sobra nada para um segundo arco, então esse segundo arco ele é chamado de arco nulo. Se A e B são de extremidades de um mesmo diâmetro, temos um arco de meia volta, ou seja, eu parti do ponto A, percorri aqui 180 graus, eu parei na extremidade que forma um diâmetro na circunferência. Então isso é um arco de meia volta. Eu conseguiria dizer que eu tenho aqui um segundo arco, né? Eu posso dizer que o segundo arco também é um arco de meia volta. Já que toda a circunferência tem 360 graus, eu fiz uma volta de 180 graus, então aqui também tem 180 graus. Ângulo central. Todo ângulo coplanar de uma circunferência, cujo vértice é o centro da circunferência. Esse C em negrito aí significa circunferência, né? É denominado ângulo central relativo a C, ou seja, relativo à circunferência. Então está aqui o ângulo central. Está bem no meio ali e ele define o que? Um raio. Da origem até o ponto A ou da origem até o ponto B é o raio dessa circunferência. E como ele está exatamente no centro, para qualquer lado que eu imaginar aqui, eu tenho o raio. Arco correspondente ao ângulo central. AB, então, é um arco correspondente ao ângulo central. Quem assistiu à aula viu que eu mostrei inclusive uma roda de bicicleta, e a roda de bicicleta, né, nós comentamos que ela tem um cubo aqui e tem vários segmentos aqui que formam a roda. E engraçado que quando nós comentamos o porquê, o nome desses, né, vamos dizer assim, desses ferrinhos que formam a roda de bicicleta, o nome dele é raio. E não é à toa, ele vai do centro da roda até a extremidade, né? Até a circunferência, que é o aro. Por isso ele é chamado raio, tá? Então não foi à toa que eu mostrei aqui uma bicicleta, foi para a gente observar isso, né? Medidas em radiano. Se o arco definido por um ângulo central em uma circunferência possui comprimento igual ao seu raio, dizemos que este ângulo mede 1 radiano, ou simplesmente 1 rad. Ou seja, quando o raio da circunferência mede r e a circunferência que tenha o mesmo tamanho do raio, o nosso ângulo central é 1 radiano.
Para ficar mais claro isso, tá aqui, ó. Essa distância que vai desse ponto aqui e contorna aqui esse arco até este outro ponto é a medida L. E essa medida, quando ela tem o mesmo tamanho que o meu raio, eu tenho 1 radiano como ângulo. Então, eu preciso observar uma coisa aqui na figura. O ângulo central está aqui, né? Está sendo chamado de θ aqui. Ele formou aqui de B até A uma distância, um arco aqui. E quanto mais eu me afasto da circunferência, esse arco, embora seja o mesmo ângulo central, essa distância ela aumenta. Quando pensar nessa distância, eu tenho que imaginar o seguinte: esse ponto A até B, quando eu falo comprimento do arco, eu tenho que imaginar esse ponto A até o ponto B sendo esticado ali, ó. Essa medida não é igual ao ângulo, isso é diferente. Assim como se eu esticar esse outro aqui de fora e esticar desse ponto, vamos chamar ele de C e D. Se eu esticar esse segmento, eu vou encontrar um valor maior do que B e A. Diria que C e D, né, seria uma representação aqui, ele seria maior. Porém, o ângulo central é igual. E o que difere isso é o raio. Quanto maior o raio, maior a circunferência. E vice-versa, né? Então, em física, nós estudamos velocidade média, por exemplo. O professor coloca em um triângulo essas informações e fala que ΔS sobre ΔT, pega o de cima, divide pelo de baixo, você encontra o terceiro valor. Na prática, isso funciona assim, ó. Se aqui é 8, aqui é 2 e aqui é 4, eu posso dizer que 8 divide por 4 me dá 2 como resultado. 8 divide por 2 me dá 4 como resultado. E 2 vezes 4 eu encontro 8, assim como 4 vezes 2 encontro 8 também. Por que eu estou falando isso? Essa estratégia do triângulo que a gente usa aí em muitos conceitos de física, ele funciona aqui também, ó. Em cima é o comprimento da circunferência que é dado em L. Nesse lado aqui eu tenho raio, nesse lado aqui eu tenho o meu ângulo. Quando eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo raio, eu vou encontrar o ângulo. Quando eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo ângulo, eu vou encontrar o raio. Quando eu multiplicar ângulo pelo raio ou raio pelo ângulo, né, eu encontro o comprimento aí do meu arco, né? O comprimento do arco, que é o L, está representado pela letra L. Em alguns livros, esse comprimento do arco pode aparecer representado por S. Estamos falando da mesma coisa. Em algumas outras situações, você pode encontrar ele sendo representado por X. Quando você está tentando descobri-lo, você pode de repente chamá-lo de X e que não interfere em nada na fórmula, tá? Então é aquela historinha do Chaves. Eu sabia esse com laranjas. Se mudar a letra, você já sabe o que tem que fazer. Então eu nada mais fiz do que encaixar isso aqui dentro. Se eu tenho o ângulo IR, eu multiplico os dois e encontro L, ou seja, essa circunferência. E esse ângulo aqui dado em radiano, não em graus, ele vai aparecer em radianos, tá? Até aqui, ó. Se ele tiver em graus, eu preciso transformar para radiano. E isso nós já falamos como é feito a transformação, mas nós vamos rever isso daí. Então eu vou pegar o ângulo, transformar em radiano e a partir daí eu aplico na fórmula. Como que a gente faz a transformação, né? Nós falamos em aula, mas vamos observar isso agora. Eu posso dizer o seguinte: bom, 360 graus ele equivale a 2π. A razão foi montada aqui de um jeito diferente, mas eu vou colocar aqui para vocês da seguinte forma. Bom, 360 graus ele vale 2π. Logo, 180 graus, que é a metade, equivale a π. E se eu pensar em 90 graus, ele equivale a π sobre 2.
Percebe a relação? Então, se eu quero descobrir, olha, eu particularmente uso sempre esse aqui, ó. Porque assim eu não tenho que dividir ou multiplicar por 2 em nenhuma situação. Eu já estou trabalhando 1 para 1. Se eu falar assim, 180 graus equivale a π. Vamos testar o 90 para ver que dá certo? Então, 90 graus equivale a quanto? Se eu não souber, vou chamar de x. Vou usar qualquer ângulo para fazer isso. Aqui eu faço uma regra de 3 que você com certeza aprendeu. 180x é igual a π vezes 90, ou 90π se você preferir. Vamos colocar o número na frente, igual a 90π. X é igual a 90π dividido por 180. X é igual, eu posso fazer aqui o seguinte, eu posso cortar um zero aqui, ficou 9 sobre 18. Se eu simplificar isso daqui, ó, 9π sobre 18, se eu dividir aqui por 9, me sobra apenas o π. Se eu dividir aqui por 9, me sobra apenas o 2. Significa que 90 graus é igual a π sobre 2. O mesmo acontece aqui, ó, com 360, então eles são medidas proporcionais. Vamos olhar na circunferência o que eu estou falando, fica até mais fácil de entender. Olha só, π sobre 2 equivale a 90 graus. Logo, π equivale a 180. Se eu der a volta completa, eu tenho 2π. Vamos pensar assim, ó, andei daqui desse ponto até aqui é π. Se eu fizer mais uma vez esse trajeto aqui embaixo, ó, então eu tenho 2π. Se eu andar mais uma vez até aqui, eu teria 3π e assim por diante. Bom, então por que eu digo que essas medidas elas são proporcionais? Por exemplo, como que eu justifico que a medida de 30 graus aqui na circunferência, um ângulo de 30 graus, equivale a π sobre 6? Eu vou fazer da seguinte forma. 180 graus equivale a π. 30 graus equivale a x. E como que eu comprovo isso? Eu vou fazer a regrinha de 3. Vou fazer isso aqui, ó. 180x é igual a 30π. Então, x é igual a 30π dividido por 180. Eu vou cortar o zero aqui, eu fiquei com x igual 3π sobre 18. E aí eu vou simplificar. Eu vou dividir o de cima por 3, me sobra π. 3 dividido por 3 é 1, então 1π é o mesmo que π. 180 dividido por 3 me dá 6. Portanto, 30 graus é igual a π sobre 6. Foi o que aconteceu aqui. Agora, vamos supor que eu tenho isso ao contrário. Eu conheço a medida em π radiano, mas eu não conheço o grau. Então, como eu vou fazer o mesmo processo? Olha, 180 graus equivale a π. π sobre 6 equivale a quanto? Não sei, vou chamar de x. E aí eu faço da seguinte forma, ó. πx ou xπ, tanto faz, né? É igual a 180 vezes π sobre 6. Então, xπ é igual. Quando não tem número nenhum aqui embaixo, eu escrevo 1 para formar uma fração. 180 vezes π, 180π. 1 vezes 6 é 6. E aí eu posso isolar o x aqui. X vai ser igual a 180π dividido sobre 6. E eu vou dividir ele por π. Vou colocar assim. Bom, se eu montar aqui embaixo, eu sei que está dividindo, eu posso cortar, simplesmente cancelo π. Eu fiquei com x é igual a 180 sobre 6. E se eu dividir 180 dividido por 6,
vai me dar 30 graus. Ou seja, me dá 30, e como eu estou levando para graus, está aqui, ó, 30 graus. É só uma regrinha de 3. Eu sugiro que vocês façam o teste com todos esses valores. Essa circunferência vai ser bem legal para você estudar essas transformações. Π sobre 3 é 60 graus, coloca aqui, ó. 180 é π, 60 é x. Você vai ter que encontrar π sobre 3 e vice-versa. Isso não significa que eu consigo só esses ângulos aqui certinhos, né? Eu posso fazer isso, por exemplo, aqui eu utilizei π sobre 6 igual a 30. Mas e se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, 20 graus? Como é que eu descubro? Se você tivesse 20 graus, o mesmo procedimento. 180 equivale a π. 20 graus, né? Se eu tivesse aqui, conhecesse o valor de 20 graus, equivale a x. E aí você ia fazer assim. 180x é igual a 20π. X é igual 20π sobre 180. X é igual, corto os zeros aqui, ó. Eu fiquei com 2 sobre 2π sobre 180. O que eu faço agora? Vou simplificar. Acho que vocês estão conseguindo ver essa informaçãozinha aqui. Está meio apertadinha aqui, mas vou simplificar. Vai ficar π. Se eu vou dividir por 2, aqui fica só π. E embaixo 18 dividido por 2, 9. Então, fica π sobre 9. E eu posso fazer essas transformações aqui, né? Eu posso ir fazendo várias transformações para descobrir, levar de π radiano para ângulo e de ângulo para π radiano. Lembra que nós falamos da roda da bicicleta agora há pouco? Olha aqui, ó, dá uma ideia da roda de bicicleta, né? Cada risco desse aqui seria o raio da sua roda. E eu coloquei aqui alguns ângulos, mas eu teria outros, né? Diversos ângulos aqui. Qualquer valor que você imaginar em graus, você consegue levar para π radiano e vice-versa. Faça o teste, estuda isso aqui, façam essas transformações. Não espere que eu peça para que você faça, porque eu vou pedir no momento que você não esperar. Eu vou jogar isso dentro de um exercício. E algumas desses valores você acaba memorizando e facilita muito para você, né? Bom, façam. Aqui tem algumas transformações que eu coloquei como exemplo, né? De uma maneira bem simples, ó, 60 graus é em π radiano, 180 é π, 60 é x. Fiz a transformação, me resultou em π sobre 3. 60 graus é π sobre 3. E aqui eu fiz a operação inversa, ó, π sobre 3 em graus. Então, π sobre 3, fiz a regrinha de 3, acompanhe, eu coloquei de forma aqui, ó, fiz questão de pôr numa folhinha de caderno, né, e fazer isso na folha de caderno para ficar bem organizadinho, ó. 180 π sobre 3, aqui, ó, eu fiz xπ, tá aqui, é igual a 180 vezes π sobre 3, e aqui xπ é igual a 180 dividido por 3, né? Quando eu multipliquei 180π, e aqui é como se fosse 1 vezes 3, 3. Simplifiquei, né? Simplesmente fiz a divisão, 180 dividido por 3, 60π. E aqui, x é igual a 60π sobre π, 60 graus, tá aqui. Novamente, ó, transformei 120 em π radiano, e depois eu peguei o resultado, que foi 2π sobre 3, e transformei novamente em graus, voltei para 120 graus. Então, coloquei aqui, para você dar uma olhada. Nós fizemos ali passo a passo, mas coloquei a imagem e a resolução. Transforme de graus para π radiano, de π radiano para graus. Faça alguns exercícios que vai te ajudar bastante. Aqui, eu tenho uma circunferência, e nessa circunferência eu sei que o tamanho da circunferência aqui, né, esse arco, ele mede 9 centímetros. Eu sei que o meu raio mede 4 centímetros. E eu quero descobrir o ângulo. O exercício já está resolvido, mas vamos lá. Um ângulo central está sendo chamado de θ. Um ângulo central θ determina em uma circunferência o raio
De raio 4 metros, um arco de 9 centímetros. Determinar a medida do ângulo. Eu quero a medida desse ângulo aqui. Então, lembra lá no triângulo, o que eu tenho que fazer? Ó? Se eu montasse lá aquele triângulozinho, eu sei que ele diz assim, olha, o tamanho do arco, raio e o ângulo aqui, né? Nesse caso aqui, o ângulo tá a letra θ aqui, ó, e o ângulo. E aqui eu vou colocar essas informações aqui, ó. Eu tenho 9, que é essa distância toda aqui. Eu tenho 4 para raio. E aí eu vou dividir 9, eu vou dividir por 4. E aqui vai ficar 2 vezes 4 é 8. 9 tira 8, sobrou 1. Dá para dividir? Não, vou acrescentar o 0 e uma vírgula. 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 sobrou 2. Dá para dividir? Não, coloquei o 0. Agora dá? Então vamos lá. 5 vezes 4 é 20, me sobra 0. Então aqui, ó, 2,25 radiano. Tá aqui, ó. Isso que nós fizemos. Nesse caso, ele perguntou o ângulo. Mas se eu tivesse perguntado, por exemplo, o L, que é a distância aqui, o tamanho do arco, era só substituir, preencher o triângulo com o que eu tenho e fazer o cálculo ali no triângulo para descobrir o que está faltando. É bem simples resolver isso aí. Ache a medida do comprimento do arco AB indicado na figura. Então dá só uma olhada. Eu tenho essa figura e a gente precisa achar o comprimento do arco. Olha que interessante esse exercício. Cabe nesse exercício a utilização da formulazinha, né? E o esqueminha que a gente fez do triângulo, né? Se a gente for pensar lá o triângulo, eu sei que aqui em cima é o L, que é o comprimento da circunferência. Eu sei que aqui é o raio e eu sei que aqui é o meu ângulo. E aí eu vou falar que no triângulo, quais as informações que eu tenho? Eu sei que o raio é 30. Eu estou buscando o L e eu tenho quem? O ângulo, que está aqui como 150 graus. Só que esse ângulo precisa ser em radiano. Então, o que eu faço primeiro? Eu não posso chegar aqui, ó, multiplicar 150 por 30 e falar que é o comprimento da circunferência. Eu tenho que usar esse ângulo aqui, ó, em radiano. Então, eu vou transformar primeiro. Vamos lá. 180 graus, ele equivale a π. E 150 graus, ele equivale a quanto? Não sei, vou dizer que é x. Vou fazer a transformação. 180x é igual a 150π. 180x igual a 150π, então x é igual a 150π dividido por 180. Eu vou cortar os zeros para facilitar. Ó. X é igual a 15π sobre 18. E 15π sobre 18 eu posso simplificar. Então eu vou dizer o quê? Ó? Vamos fazer essa primeira simplificação aqui. Ó. 15 sobre 18 eu vou dividir aqui por 3 e aqui por 3. Então vai ficar 5 e aqui 18 dividido por 3 me dá 6. Então eu fiquei com 5π sobre 6. Esse é o meu valor de x. Tá? Agora eu vou jogar isso lá no triângulo. Então o meu triângulo ele fica assim. Ó. Esse eu não conheço. Esse daqui é 30. E esse daqui é 5π sobre 6. Vamos fazer a continha aqui embaixo? Ó. 5π sobre 6 vezes 30. Aí eu coloco o 1 aqui, quando não tem nada eu ponho 1. E aí eu vou fazer assim. 5π vezes 30 me dá 150π. 6 vezes 1 é 6. Bom, quando eu fiz isso, observa que eu poderia ter, para ficar mais fácil, né? Poderia já ter multiplicado ali os 5π por 3,14, enfim.
Agora eu tenho 150, eu vou dividir por 6, isso me dá 25π. 150 dividido por 6, 25π, tá? E 25π, ele está dando em centímetros, então 25π centímetros, certo? Nesse caso aqui, se eu quisesse saber, por exemplo, quanto mede, né, essa circunferência, vamos dizer que eu vou arredondar esse valor, não é 25 vezes 180. Nesse caso, que aí já me daria 4.500. Nesse caso, para eu transformar isso aqui, se o exercício tivesse dito assim, considere π igual a 3,14, aí eu faria 25 vezes 3,14, me daria aproximadamente 78,5 centímetros. Mas o exercício não pede para fazer isso, então a gente termina ele aqui. Mas, se tivesse a informação, era só multiplicar por 3,14, tá? Não pode confundir. Nesse momento, a gente está falando de π e não π radiano que nós falávamos no começo ali, certo? Olha esse exemplo aqui. Um pêndulo de um relógio tem comprimento 0,5 metros e executa um movimento de A para B. Então, ele vai do A até B, pêndulo do relógio. Indicado na figura, nós já estamos vendo a figura, determinar o comprimento do arco AB, que a extremidade do pêndulo descreve. Então, eu quero saber quanto ele está descrevendo aí. Eu sei, se aqui tem 30 graus, é porque aqui também tem 30 graus, né? Eu já posso pensar dessa forma. Aí eu tenho que imaginar o seguinte, olha, pensando aqui, ó, eu tenho 60 graus, eu tenho o comprimento do arco, que é 0,5, então o comprimento do arco, não, desculpe, o pêndulo do relógio é 0,5, então tudo isso aqui é 0,5, essa distância daqui até aqui, que é a mesma aqui e a mesma na projeção central, porque é o mesmo pêndulo que se desloca. Então, o que eu tenho que fazer aqui para achar todo esse comprimento? Eu teria que multiplicar o ângulo, né? Pensando no triângulozinho lá que ajuda a gente, ó. Eu teria que multiplicar o raio pelo ângulo para achar o comprimento. Só que o meu ângulo aqui, ele está dado em graus e eu preciso dele em radiano para colocar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Pensando já na figura toda, aqui tem 30 e 30 aqui, né? Porque é o mesmo tamanho aqui, o que ele está se deslocando. Se eu fizer só de um lado, depois eu teria que fazer uma multiplicação, mas eu já vou usar ele completo. Ele tem 60 graus. Então, 180 graus equivale a π. 60 equivale a x. Então, 180x é igual a 60π. X é igual a 60π sobre 180. Cortando os zeros, x é igual a 6 sobre 18 aqui, ó. Se eu simplificar, por exemplo, eu posso simplificar passo a passo ou posso já ir direto, mas vamos fazer passo a passo para ver como fica. Se eu simplificar por 6, eu já resolvo o problema, né? Mas vamos lá, ó. Se eu fizer por 2, aqui daria 3 e aqui daria 9. Agora não dá mais por 2, mas eu vou por 3. Aqui fica 1, e nesse caso a gente está falando de 6π, então fica apenas π. E aqui embaixo 9 dividiu por 3, fica 3. Então olha o que eu tenho. Eu tenho π sobre 3 aqui. O meu triângulo ele forma isso aqui, ó. A medida que eu estou procurando é π sobre 3 multiplicado por quanto? Por 0,5, né? No caso, que é o tamanho do raio ali, né? 0,5. Quando eu multiplicar isso, eu consigo achar esse valor de cima. Olha a multiplicação, ó. π sobre 3 vezes 0,5. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Se eu falo que π sobre 3 vezes 0,5 é o mesmo que eu fazer isso aqui, ó. π sobre 3 vezes meio. Né? Eu posso falar dessa forma também. E aqui, π vezes 1 é igual a
π. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, eu encontrei π sobre 6 para o tamanho da circunferência aqui. Então, se ele está dando em metros, era 0,5 metros, π sobre 6 metros, certo? E nesse exercício também, né, para concluir, se o exercício estivesse dito para considerar π igual a 3,14, arredondando, bastava eu dividir aqui 3,14 dividido por 6 e eu encontraria esse valor em metros, né? Mas o exercício não pediu isso, ele só quer a transformação e a utilização da fórmula, né? Então tá aqui, π sobre 6 metros e lembrando, se o exercício me fala, considere π igual a 3,14, é nesse momento que eu faria a divisão. Ou poderia aqui colocar 3,14 vezes 0,5, o resultado dividir por 3. Eu encontraria da mesma forma. Então tá feito. Esse é o segundo vídeo a respeito do arco da circunferência. Ficou extenso, um vídeo aí de pouco mais de 30 minutos. Então já é o segundo vídeo. Teremos mais ainda para poder concluir esse assunto. Bons estudos!